Olá, tudo bem? O assunto de hoje é como minha equipe pode fazer um atendimento ao cliente de forma extraordinária. Eu trouxe dados muito interessantes. Você que é gestor, que é líder, proprietário de RH, como trabalhar essa questão para ter uma equipe muito mais envolvida com atendimento ao cliente e vendas? Gostaria de agradecer imensamente ao Clóvis, ao Fabiano, toda a equipe da Expo Supermercados, que possibilita esse espaço para que nós tenhamos esse contato entre profissionais supermercadistas, falando a nossa realidade, aquilo que é possível. O que eu trouxe hoje para vocês é como nós podemos investir em resultado com a nossa equipe. Eu sou a Cleilane Soares, eu sou psicóloga, sou coach, tenho MBA em marketing e sou fundadora do Treine Seu Supermercado. Amo supermercado, é o trabalho que eu faço com muita gratidão, com muito empenho nessa área, porque eu sei que os nossos colaboradores, eles necessitam de um atendimento especializado. Então, a temática de hoje é como a minha equipe pode fazer o atendimento ao cliente de uma forma extraordinária. Eu fiz uma pesquisa com 6.532 colaboradores de supermercado. Nesse levantamento, quais são as principais questões que esse colaborador traz? Questões familiares, questões emocionais, questões de família, questões de sonhos, de perspectivas, do que esse colaborador dentro da área de supermercado, ele pensa e ele organiza em termos de trabalho. Por isso que eu trouxe esses dados para vocês, extremamente fundamentado em dados que eu recolhi ao longo dos meus anos trabalhando enquanto psicóloga na parte de supermercados. O que eu quero falar para vocês na parte de atendimento ao cliente? Eu comecei a minha carreira em supermercado iniciando a parte de consultoria pelo recrutamento e seleção e pelo atendimento ao cliente. O que acontece com relação ao atendimento ao cliente? Antes, como que eu fazia esse trabalho? Eu chegava, reunia todas as pessoas em uma sala e começava a falar das técnicas, do que podia fazer, o que não podia, como que era o atendimento, quais os tipos de cliente, qual que era a postura. O que eu percebia? Que os colaboradores, na hora do treinamento, eles gostavam, mas eles não conseguiam colocar em prática, não tinham resultado. Eu lembro que um dia eu estava no supermercado, fiz o treinamento, eu fiquei na parte de cima, um vidro, e eu fiquei olhando todo o pessoal trabalhando. Eles tinham acabado de sair do treinamento, eu vi as meninas que estavam no balcão conversando, olhando, eu vi as operadoras de caixa também se distraindo no trabalho, eu vi os repositores com caixa no chão, jogada. O que me pareceu aquilo? Que as pessoas tinham participado de um treinamento e elas não tinham compreendido a profundidade do que é o atendimento ao cliente. Eu lembro que olhando, se eu conseguia de onde eu estava, verificar muito o pessoal da padaria trabalhando. Duas meninas conversando, de costas para o cliente, totalmente morosas naquele trabalho que elas estavam fazendo. Aquilo me pegou de uma certa forma que eu comecei a questionar, falei assim, gente, mas não é possível, o que acontece? Essas pessoas acabaram de participar de um treinamento, fila de clientes e duas pessoas conversando. Eu falei, alguma coisa está errada na forma que eu estou fazendo esse treinamento, que não está conseguindo acessar a parte comportamental, não está havendo mudança, resultado na área do atendimento ao cliente. O que eu devo fazer? Eu comecei a fazer muita pesquisa, conversar com os colaboradores, e eu comecei a fazer um treinamento com uma proposta totalmente diferenciada, que foi o que deu resultado. É isso que eu vou trazer para vocês, como trabalhar com a sua equipe, para que realmente toda a equipe do supermercado consiga fazer um atendimento extraordinário ao cliente e consiga fazer vendas. A primeira questão que eu verifiquei dentro dessa pesquisa, que é o seguinte: parte dos colaboradores não tem a questão comportamental. O que é essa questão comportamental? Por exemplo, a operadora de caixa brigou com o marido, está com o filho doente, vem para o supermercado, o cliente passa no caixa, não consegue focar a atenção total no cliente, porque fica pensando nas coisas de casa.
Uma colega de trabalho, vamos supor assim, a relação familiar está super bem, está super adequada. As operadoras de caixa estão no seu atendimento. Uma fiscal de caixa diz assim: seguinte, vamos trocar o dia da folga. Uma pediu para fazer a troca da folga e trocou a folga. E daí duas ficam lá se olhando e fazendo. O que está acontecendo? A parte comportamental. Na hora do intervalo, olha só que coisa, por que que a fiscal liberou o dia da folga, por que que no meu dia não liberou? Então, assim, o que que acontece? As pessoas, algumas pessoas, falta um grau de maturidade, um grau de inteligência emocional. O que que é inteligência emocional? É saber lidar com a situação na hora que ela acontece. O que que essas operadoras fazem ao voltar para o atendimento do lanche? Começa a descontar na compra do cliente, o cliente faz alguma pergunta, não responde, fica fazendo, a fiscal pede para mudar de caixa, não muda. Gente, estou falando isso de um setor. Você imagina no supermercado inteiro. Você que está aí me assistindo agora deve falar: meu Deus, parece que a Cleia chegou aqui no meu supermercado, parece que a Cleia visualizou algumas pessoas que eu tenho, que elas são excelentes tecnicamente, elas sabem o que deve ser feito. Um padeiro, uma pessoa do açougue, uma pessoa da confeitaria, uma pessoa do hortifruti, o repositor, uma pessoa de caixa. Você sabe que tecnicamente a pessoa ela tem consciência do trabalho dela, ela é boa tecnicamente, ela consegue executar aquilo, mas a parte comportamental dela atrapalha. A pessoa ela não tem a inteligência emocional para lidar com as situações. E essas situações internas da loja que geram determinados estresse, algumas pessoas elas levam para o cliente. O cliente quando ele chega na loja, ele intuitivamente ele percebe que está um clima pesado, que não está muito bem, que aquelas pessoas não estão trabalhando como deveria ser. Então, assim, a questão comportamental com certeza ela afeta demais a parte de atendimento ao cliente. Então, de pouco adianta eu começar um treinamento de atendimento ao cliente, querendo focar em técnica de atendimento, em cliente, quando o cliente faz uma queixa, quando o cliente pede algo, quando o cliente faz uma reclamação. Porque as questões, elas vêm muito mais internas. E, lógico, na área de supermercado, em algumas empresas, é primeiro emprego, ou são algumas pessoas que só trabalharam em supermercado. Então, existe uma série de questões que, por vezes, algumas pessoas não conseguiram trabalhar a parte comportamental. E, às vezes, inclusive, vem essa questão dos líderes, que eles também não conseguem trabalhar com essa questão comportamental. Um segundo ponto que eu levantei, que é muito crítico, é o seguinte: alguns colaboradores não conseguem entender o circuito da lucratividade. Por incrível que pareça, é isso mesmo que você está ouvindo. Quando eu pergunto assim, por que você deve fazer um atendimento ao cliente maravilhoso, extraordinário? Qual que é o motivo? Ah, né? Porque o cliente vem aqui, porque o cliente paga nosso salário, porque o cliente que vem à loja, porque nós temos que fazer esse atendimento. Falta clareza. Falta clareza, inclusive, dos líderes e dos colaboradores. Qual que é esse circuito da lucratividade? Qual que é o circuito da lucratividade? Cada vez que um cliente coloca o pé na tua loja e que ele decide é, andar pela loja, que ele decide pegar um produto, que ele decide colocar aquilo no carrinho e fazer uma compra, começa a ser o circuito da lucratividade. O que é o circuito da lucratividade? A empresa ela precisa de dinheiro para pagar fornecedores, para pagar impostos, para comprar mais uniformes, para investir na própria estrutura da empresa, para comprar maquinário, para comprar equipamento, para comprar software, para contratar mais colaboradores, para aumentar, se for o caso, o salário de um colaborador que foi promovido. Então, assim, a empresa ela precisa gerar esse circuito da lucratividade. A empresa precisa fazer entrada de dinheiro, fazendo entrada de dinheiro, essa lucratividade faz com que todos ganhem. E, infelizmente, algumas pessoas elas não conseguem visualizar isso. Vai ao refeitório, deixa a luz acesa, deixa a torneira aberta. Tem lá o pessoal do hortifruti que deixa um determinado produto vencer.
o repositor que deixa uma mercadoria, foi comprada aquela mercadoria e deixa lá no depósito aquela mercadoria. É essa falta de organização, de leitura do circuito da lucratividade, que cada questão que nós temos que trabalhar para a empresa, para ela ser uma empresa lucrativa, para nós termos foco no cliente. Quem traz essa lucratividade para a empresa? É o cliente. Se o cliente falar assim, nós não vamos mais comprar nessa loja, eu vou comprar na loja do vizinho, eu vou comprar na loja do outro bairro, não tem mais emprego para ninguém. E por incrível que pareça, para alguns colaboradores falta essa visão. Eu diria assim, para algumas empresas, a parte da cultura da empresa, às vezes falta esse olhar em termos de lucratividade do todo. E lógico, um aspecto extremamente importante são os aspectos organizacionais, em especial o aspecto da liderança. Porque é claro que o líder, ele influencia a sua equipe para o atendimento extraordinário. O jeito do encarregado, a forma como o gerente conversa com o cliente. Os líderes, eles são exemplo. Se eles conseguem fazer esse exemplo da excelência do atendimento, os colaboradores, eles se espelham nesse modelo do líder para fazer com excelência também. Então, por vezes, o que acontece? O encarregado de açougue, o encarregado de panificadora, de confeitaria, diz: o meu trabalho é esse aqui para a parte de produção. O pessoal de balcão que se vire com vendas, que se vire com atendimento. Então, falta essa liderança se concentrar que todos são responsáveis pelo atendimento. A pessoa do administrativo, a pessoa do RH, a pessoa da limpeza, todos são responsáveis pelo atendimento ao cliente de uma forma extraordinária, para que o cliente se sinta bem dentro da loja, o cliente sinta que aquela empresa tem alma, que aquele supermercado tem uma receptividade. Quanto mais tiver essa receptividade de alegria, de empolgação nas pessoas, de energia, de ajuda, de limpeza, de organização, tudo isso faz parte. O atendimento ao cliente não é só o bom dia, só o boa tarde e fazer os procedimentos. Cada detalhe conta no atendimento ao cliente. Um cartaz no lugar, um preço no lugar. Então, esse circuito todo que nós temos que trabalhar com os nossos colaboradores. Então, a grande questão é como minha equipe pode fazer um atendimento ao cliente de forma extraordinária. Eu levantei todos esses pontos e possivelmente você que está me vendo agora, pensando, nossa, realmente, Cléia, eu preciso ajustar minha liderança, preciso trabalhar esse conceito com a minha equipe. Como fazer isso? Essa que é a grande questão. O que eu diria para você? Poucos estão prontos, poucos vêm trabalhar na tua empresa com essa visão extraordinária de atendimento ao cliente. Nossa, eu tenho que atender, fazer um atendimento maravilhoso, o cliente que é o meu foco da minha atenção, do meu trabalho. Algumas pessoas trazem isso da natureza dela, mas nem todas as pessoas trazem isso na sua essência. Isso deve ser construído dentro da empresa. E como que se constrói isso dentro da empresa? É um processo integrado. Tá? E o que é esse processo integrado? Esse processo integrado, ele é um conjunto de requisitos, que é o quê? Que é a parte do recrutamento e seleção. Na hora que está contratando uma pessoa, como que é o processo de contratação de trazer essa pessoa que tem o foco em atendimento, que tem essa empatia pelo cliente, que tem essa visão da necessidade do cliente, começa aí, começa no processo de recrutamento e seleção. No processo de integração, quando o colaborador entra para a empresa, quais são as normativas passadas? O processo de integração deve ser um processo formal. Sim, tem empresa que o mais velho de casa fica ensinando o mais novo, e às vezes ensina do seu jeito. A parte de integração, quando o colaborador chega na empresa, deve ser um treinamento formal. Depois, quais são os treinamentos que a empresa faz na área de atendimento, na área de vendas? E esse treinamento que eu digo para vocês, ele deve ser o seguinte: um treinamento técnico-comportamental. O que é um treinamento técnico-comportamental? O pessoal que trabalha no balcão, quais são os procedimentos de layout de balcão, de organização, de como que estrutura, como que faz, como que organiza, mas também a parte comportamental, como que cumprimenta o cliente, o que que fala, como que faz todo esse processo de vendas. Isso é treinamento. Não tem como as pessoas, sem um treinamento, elas conseguirem entender essa estrutura toda e conseguirem trabalhar dentro da empresa sem esse norte, sem essa orientação. Porque o treinamento, ele traz informações, ele traz conhecimentos
que a pessoa pode aplicar no seu dia a dia. Talvez você que esteja aí, seja gestor, eu já fiz treinamento e não adiantou. Gente, treinamento é um circuito constante, certo? As pessoas, esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento constante de personalidade, de jeito, de comportamento, de forma, de relacionamento, de feedback, de liderança. Incentivo, sim, a empresa pode propor alguns sistemas de incentivo para que as pessoas tenham esse engajamento, esse comprometimento com o atendimento, e, lógico, avaliação de desempenho das pessoas que estão fazendo o atendimento, pesquisa com os clientes também. Então, é um conjunto de coisas integradas que vai dar o resultado necessário para a sua empresa. Como que eu monto esse treinamento de atendimento ao cliente? Trabalhando o eu, tá? Eu como pessoa, eu como ser humano, o que acontece na minha casa, o que acontece na minha família, o meu posicionamento, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação, precisa desse aspecto comportamental antes de você iniciar um treinamento de atendimento ao cliente. Depois, a equipe, os procedimentos, os processos, a organização, a limpeza, os detalhes. Depois, a terceira parte desse programa de treinamento é atendimento e vendas de forma conjunta. Quando a gente consegue trabalhar esse alinhamento nesse formato com a equipe como um todo, nós conseguimos resultados, nós conseguimos colaboradores que têm visão e que têm foco de cliente. Eu desenvolvi um treinamento agora de atendimento e vendas, eu já implantei em mais de 30 supermercados no Brasil inteiro, num formato onde eu faço acompanhamento da equipe de forma online. Então, nós temos todo um trabalho, um projeto, que nesse formato eu faço uma mentoria com a equipe e consigo trazer com todos esses conceitos enquanto psicóloga, conversando com as pessoas, conversando com os líderes, fazendo esse trabalho de atendimento e de vendas com os colaboradores de supermercado. Eu sempre digo assim, todos os colaboradores que atuam em supermercado são vendedores, tá? Todos têm a função de vendas dentro do supermercado. Eu deixo meu contato. Meu nome é Cleilane Soares, sou psicóloga, trabalho com esse programa de competências avançadas de treinamento para os supermercados, moro em Curitiba e esse programa de treinamento eu faço no Brasil inteiro. Deixo meu contato para vocês. É o 41 9950 4500. Gratidão, pessoal da Expo Supermercados, muito feliz de estar aqui. Beijo para todos vocês. Obrigada, até.